Olá, caros colegas, meu nome é Thiago Ribeiro de Montenegro, participo do grupo 6 aí da professora Gemima no curso de RH e vamos abordar um pouquinho sobre discurso direto e indireto, vamos falar um pouquinho sobre também discurso indireto livre, falar um pouquinho sobre dissertação, esquema comparativo dos 3 tipos de texto. A gente vai estar explicando isso para vocês ao longo de todo o vídeo, junto com os colegas que vão estar dando continuidade. O discurso direto ou indireto são um tipo de discurso para inserir falas e pensamento de personagens aí no gênero narrativo. O discurso direto ele é mais comum e natural entre os tipos de discurso. Por quê? Porque ele consiste na transição aí exata da fala dos personagens, sem a participação do narrador, entendeu? Então é uma forma de dar o quê? De dar vida aos personagens, a própria fala de cada um, fazendo com que as pessoas se interessem mais no assunto ou numa leitura que estiver fazendo, por exemplo. Um exemplo de discurso direto, que eu posso dar aqui para vocês rapidinho, é o que? O aluno afirmou que preciso estudar muito para a prova. Então quem falou? O aluno. E eu estou falando que o aluno precisou, estou dando a narrativa, a fala própria do aluno, né? E no discurso direto são utilizados muitos verbos de evolução, ou seja, relacionados ao verbo dizer, como, por exemplo, falar, afirmar, perguntar, declarar, responder, indagar e assim por diante. Tá? Já o discurso indireto, ele já é mais o que você falar o que o narrador queria passar. O discurso direto ele é caracterizado pela intervenção aí do narrador no discurso, ou seja, eu vou falar o que a pessoa queria dizer. Um exemplo, vamos voltar para o meu mesmo exemplo. O aluno afirma que precisa estudar muito para a prova. Já viram a diferença? Ou seja, já é um negócio indireto, eu já estou colocando a fala do aluno nas minhas próprias falas, do meu jeito, entendeu? No direto ele diz o quê? O aluno afirmou que precisa estudar muito para a prova. E já no indireto, ele o quê? Eu vou falar da minha forma. O aluno afirmou que precisa muito estudar para a prova. Então já fiz tudo direto o que o aluno lá, do que a outra pessoa queria dizer, que é o narrador no discurso direto, tá bom? Além disso, também são utilizados verbos de evolução para anunciar o discurso, que são as condições que separam a fala do narrador. O que é? A minha fala era o quê? O aluno afirmou, mas aí eu já usei o quê? O aluno afirma que precisa estudar muito para a prova. Então é um discurso indireto. Valeu? Olá, boa tarde. Me chamo Juliana, sou acadêmica do curso de Recursos Humanos. Meu tema é sobre discurso indireto livre. O que é o discurso indireto livre? O discurso indireto livre, ele é a mistura do discurso direto com o discurso indireto, onde o processo, né, caracteriza um grande efeito estilístico. O que é o efeito estilístico? É onde se manipula, né, a linguagem, permitindo a quem fala ou escreve sugerir textos, conteúdos intuitivos, emotivos, né, e onde o narrador entra passando a informação com suas próprias palavras. É onde confunde muito o narrador com o personagem, né? Mas porque o narrador, ele transmite, né, o que o personagem quer passar. Mas ele fala o que eles pensam, sonham, desejam. E nesse processo, o discurso indireto livre corresponde também o monólogo interior dos personagens, né?
que é expressado pelo narrador. É isso. Olá, meus amigos. Eu me chamo Rafael de Castro, participo do grupo 6 da matéria de RH da professora Jamima. Eu vou aqui falar um pouco sobre dissertação. Dissertação nada mais é do que dissertar, debater, questionar e expressar um conhecimento quando necessário, né? E a dissertação ela também pode ser expositiva e também argumentativa. Olá, boa noite, pessoal. Eu me chamo Pamela, sou acadêmica no curso de Recursos Humanos e vou falar para vocês um pouquinho do texto dissertativo expositivo. Ele tem como objetivo informar e esclarecer o ouvinte através de a exposição de um determinado assunto ou tema, mas não tem a necessidade de convencer o leitor. Ele tem apenas, a função dele é apenas expor conhecimento, ideias e ponto de vista. Bom, é essencial também que o autor ele domine o assunto, uma vez que esse tipo de texto, quando vai acontecer a análise dele, ele tem que ter coerência, né? Aonde esse tipo de texto ele é usado? Ele é usado em livros, aulas, resumos escolares, textos científicos, verbetes e afins. Por isso que pede-se que tenha coerência, né? Quais as características do texto dissertativo expositivo? Ele é de fácil compreensão, né? Ele apresenta as informações sobre determinado tipo de assunto, ele especifica conceitos e definições, realiza descrições de características e afins, né? Então, assim, o que vem ser um texto dissertativo expositivo? É um texto realmente onde a pessoa vai expressar todo o conhecimento dele, mas com base, né? Onde ele tem o total conhecimento desse tipo de assunto que ele vai descrever. E é isso, pessoal, que eu tenho para falar para vocês. Boa noite. Olá, pessoal. Eu me chamo Lena, eu sou do grupo 6 e vou falar sobre dissertação argumentativa. Então, nada mais é que um debate de um assunto na qual você vai se expressar o seu ponto de vista de um determinado fato. E ela é dividida entre 3 partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A introdução, no primeiro parágrafo, você tem que colocar um caminho a ser seguido para a pessoa já entrar entendendo do que vai ser discutido no texto. O desenvolvimento se encontra os fatos, os exemplos, as estatísticas, as opiniões. E é importante você visar, priorizar uma opinião específica, assim, a fim de que você possa transmitir sem perder o foco do texto que você vai argumentar. E a conclusão é onde você deixa claro o objetivo da sua argumentação. Assim, uma conclusão que possa transmitir para as pessoas com clareza um resumo completo do que o que foi dito na construção, que você utilizou os assuntos na construção do seu texto. E é isso. Olá, tudo bem? Meu nome é Ian, faço parte do grupo 6. Vim falar um pouco sobre os 3 tipos de texto, que seriam eles: descritivo, narrativo e dissertativo. Bom, o texto descritivo é aquele que busca descrever algo ou alguém em detalhes. O texto descritivo ele se utiliza bastante de adjetivos, metáforas e comparações para que tenhamos uma descrição melhor dos personagens ou da história em si que está acontecendo. Já o texto narrativo é aquele que tem a principal característica dele é a presença do narrador, que busca explicar fatos em sequência.
Sendo assim, fatos esses podem ser implicados diretamente ao enredo da história, aos personagens, aos lugares e às épocas. Já o texto dissertativo, bom, ele vem com 2 pontos que podem ser vitais, que ele pode ser classificado de 2 maneiras, é claro, que é dissertativo argumentativo e dissertativo expositivo. Bom, o texto dissertativo argumentativo é aquele que busca expor seu ponto de vista e persuadir o leitor a aceitar esse ponto de vista. Já o texto dissertativo expositivo, ele busca apenas expor seu ponto de vista, sem a necessidade que o leitor aceite ele, ok?